Falamos sobre a impureza sexual, falamos sobre o materialismo e a avareza, né, a questão das idolatrias aí aos bens materiais, sobre a raiva e a ira, sobre o vocabulário pervertido, sobre a falsidade e a mentira, que foi o último assunto ali. Hoje nós vamos falar sobre o ocultismo. Né? O ocultismo é mais um item dessa lista, dos 10 mais aí, que Deus condena, né, na sua palavra, e que são coisas que não condizem mais com a nova maneira de viver em Cristo, na igreja e cheios do Espírito Santo. Então são obras da carne, frutos da carne, né? E não são condizentes com aquilo que Deus espera de nós agora que nós andamos no Espírito. E a gente tem que buscar aí militar cada dia mais no Espírito. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema. E aí uma rápida introdução aqui para a gente entrar no assunto. Lembrando que o nosso discipulado é interativo. E você pode contribuir aqui, né, com seu conhecimento e também tirar suas dúvidas. Vamos lá. Sobre o ocultismo. Pessoas em todo o mundo têm um interesse incomum, né, pelo ocultismo em suas múltiplas formas. Cultos e práticas orientais, pseudo-religiosas. Eu acabei não digitando ali na hora, não coloquei, mas religiões procedentes da África, né, são muito atrativas para o mundo, né, ou no mundo. O propósito satânico, ele tem sido sempre o de tirar o homem do verdadeiro caminho e introduzi-lo em algum caminho substituto. Então a gente sabe que Deus criou todas as coisas e que o maligno não tem poder para criar absolutamente nada. Mas que ele usa do poder que tem para poder distorcer aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez na sua perfeição, todos os planos e projetos. O inimigo está aí sempre tentando colocar areia e desvirtuar, né, a criação para fazer aquilo que desagrada a Deus. Até porque ele quer companhia lá onde nós estudamos agora, que é no inferno. Então vamos lá. Muitas pessoas não entendem a verdadeira natureza e o grave perigo envolvido nas artes ocultas, né, chamado aí ocultismo. Nessa lição, lançaremos uma ideia geral sobre as práticas mais correntes do ocultismo e assim notaremos seu grave perigo à luz dos ensinamentos da palavra de Deus. Para isso, pessoal, nós vamos usar como base, né, o texto que está lá em Deuteronômio 18, do 9 ao 14, que eu transcrevi aqui para facilitar a vida, daí a leitura. Mas, como eu digo sempre, se você tiver com a Bíbliazinha perto aí, é bom grifar, né, deixar marcado para você ler depois e ter sempre esses textos marcados de maneiras estratégicas. Então vamos lá. Deuteronômio 18, que vai ser o nosso texto base, ele diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus porém a nós, né? Vamos tomar posse aí. O Senhor Deus não permitiu tal coisa. Então toda forma de mágica, de consultas, como a gente vai ver, né? De crenças, de simpatias, de crendices populares, de coisas que a gente recebeu às vezes dos pais, dos avós aí, que não são condizentes com Deus. Deus determinou isso já desde a época da lei. E aí alguém pode até dizer, puxa pastor, mas um texto lá do Velho Testamento, né, lá de Deuteronômio, como base, mas a gente vai ver que outros textos do Novo Testamento também vão reforçar a mesma ideia. A questão que a gente sempre tem que ter em mente é que a nova aliança, o Novo Testamento, ele não anula o Velho Testamento e a Velha Aliança. Na verdade, Jesus, ele veio, né, quando começa o Novo Testamento ali, com a sua vinda, Jesus, ele veio e ele declarou que ele não veio para anular a lei, mas ele veio para fazer cumprir. Né? E o autor de Hebreus também escreve que a lei, ela é a sombra, representa, né, a sombra das coisas vindouras. Então é como que uma sombra representando aquilo que ainda viria. Eu sempre dou o exemplo aí da sombra, né? Se você olhar, projetar a sua mão aí contra a luz, ela vai fazer uma sombra no mesmo formato da sua mão.
Mas a questão é que a sombra não tem os detalhes, as linhas, as impressões que você tem na mão original, né? Ela tem o mesmo formato, mas ela não te dá detalhes. E se você olhar para a mão, você vê, além do formato, as linhas, os detalhes, a unha, né? Então, o Hebreus, ele faz essa analogia, essa comparação. Que a lei, ela trata, ela é como que a sombra das coisas vindouras. Quem olha para a lei não consegue ter a clareza que tem olhando para a Nova Aliança, para o Novo Testamento. Então, a gente vai usar outros textos também. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui para o seu povo? Que quando, né, Deus estava dizendo para aquele povo ali, para o povo de Israel, dizendo assim, ó, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der. Então hoje a gente pode entender que nós estamos na terra, nós estamos no lugar que o Senhor nos deu, que é a presença dele. Não aprenderás a fazer conforme abominações de outras nações, de outras culturas, de outras crenças, né? E entre nós, tomando posse aí da palavra, não será achado quem faça, né, esse tipo de coisas, porque desagradam a Deus e são pecado, né? Uma vez que você quebra aquilo que Deus estabeleceu, as ordenanças que Deus deixou para nós, os pecados começam a acontecer, se tornam iniquidades e pode ocorrer, inclusive, transgressão nesse sentido, né? Que é um nível mais grave aí, de ir na contramão daquilo que Deus estabeleceu. Então vamos lá. Algumas coisas importantes sobre o ocultismo. Amém? Todas as práticas ocultas são diabólicas. E mesmo que algumas delas pareçam inofensivas, tem por trás o próprio Satanás. Então a gente vai começar a usar alguns textos agora, tanto Novo como Velho Testamento, que vão aí nos dar o fundamento, né, desse estudo através da palavra de Deus. O primeiro texto, se você estiver acompanhando aí, puder abrir, ele está lá em 1 Timóteo 4, 1, 2. Então vamos lá, eu estou com a Bíblia aqui na tela. 1 Timóteo 4. E se você estiver aí também, você pode ir acompanhando, fazendo essas marcações. Então 1 Timóteo 4, 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Então, esse tempo aí, na verdade, né, já estamos vivendo esse tempo, onde muitos dão ouvidos a espíritos enganadores, a crenças, né, diferentes daquilo que Jesus veio implantar, que não tem a ver com o reino de Deus. Então, está dizendo aí, ó, que essas práticas, elas são diabólicas e elas são incentivadas, né, por Satanás, por seus demônios, pelo agir do maligno. Outro texto também, que é 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, ele vai dizer aqui, ó, complementando: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, que é a palavra da verdade, a palavra de Deus, da maneira como ela deve ser pregada, da maneira como Jesus pregou e a igreja primitiva, ali os primeiros apóstolos já pregavam, né? Falando a verdade, trazendo um evangelho de arrependimento para mostrar para as pessoas que elas estavam no erro, precisavam se corrigir e que o único caminho aí de salvação para elas e para nós é através de Jesus Cristo. Então vamos lá de novo aqui. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos ou comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas, né? Historinha que pessoas contam aí para poder levar multidões atrás de si próprias, né? E aqui está dizendo, Timóteo escreve tanto no primeiro como no segundo texto, a respeito do cuidado que a gente precisa ter, né, com certas crenças, seitas religiosas que conduzem à perdição, né? Jesus ele já deixou o alerta que largo, né, o caminho que conduz à perdição aí é largo e tem uma porta bem, bem grande lá para quem quiser entrar. Então, o que a gente precisa entender? Toda a prática, tudo aquilo que não vem de Deus, obviamente, né, tem um dedinho do maligno ali. E mesmo aquilo que vem de Deus, o maligno ainda tenta pôr, né, o dedo ali para poder distorcer, atrapalhar. Deus chama essas coisas de abominação, algo detestável e repugnante. Né? Um texto ali que a gente leu, né, que a gente fez a leitura de Deuteronômio, não vou abrir de novo, mas é o mesmo texto, ele vai dizer exatamente sobre isso também, em meio aos versículos, né, que Deus abomina que sejam feitas, né, esse tipo de práticas, porque não foi dessa maneira que Deus estabeleceu, não faz parte do plano perfeito de Deus. Deus também proíbe terminantemente
aprender essa prática ou ter alguma ligação com elas. Devemos assumir uma atitude de repúdio enérgica, séria e cabal frente a essas práticas e crenças falsas, né? Então, vamos ver aqui, ó, outros textos que vão nos dar um fundamento também, que estão lá em Atos 19, do 18 ao 20. Se eu estiver acompanhando aí, Atos 19, do 18 ao 20, onde diz assim: E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam antes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta de seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. De prata, é. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então aqui entra uma questão muito importante para nós. Quando a gente vem para a presença de Deus, né, quando a gente aceita Jesus, começa a professar a fé em Jesus Cristo, segundo o Evangelho, segundo as Escrituras, muitas vezes, né, na maioria das vezes, não sei se foi o seu caso, mas no meu caso eu não nasci evangélico, eu não nasci em berço cristão, né? Eu fui para a presença de Deus aí já com 22 anos, 23 anos por aí. Então o que acontece? Geralmente quando a gente vai para a presença de Deus, ou vem para a presença de Deus, a gente traz coisas que para nós parecem normal, né? Parece normal você fazer uma simpatia, como a gente vai ver aqui. Faz simpatia para isso, faz simpatia para aquilo, né? E outras consultas, né? A cartomantes, consultas a horóscopo e outras coisas, tudo isso aí está dentro de ocultismo, como a gente vai ver. E aí o que acontece? Aqui a gente tem um modelo, né? Lá na igreja de Atos, na igreja assim, original, né? Chamada primitiva, mas é o original do que a igreja deve ser até hoje, ou deveria ser até hoje. Dizendo o seguinte, que aquelas pessoas que saíram do mundo, saíram das suas crendices e foram para o Evangelho, né, se arrependeram, aceitaram Jesus, elas começam a ter uma ação. Ou seja, elas creram, né, mediante a fé, mas a fé sem obras é morta. Então, sobre a fé que elas receberam, né, colocaram em ação, elas começam a colocar também ali obras. E ali Atos está dizendo exatamente sobre, né, os versículos que eu li, está falando exatamente sobre isso. É o momento em que a pessoa entende e fala, olha, essas coisas pertencem ao meu passado, pertencem a um passado que não tem a ver com aquilo que Deus estabeleceu, então eu vou me desfazer daquilo, né? Eu lembro que na época da minha conversão eu tinha muito CD de música, assim, colecionava, né, álbuns inclusive de CDs de música mundana. Acho que a maioria aqui sabe que eu fui músico no mundo, então tinha todo um contato com essa parte musical. E uma das primeiras atitudes, assim, quando o Espírito Santo constrangeu, né, veio aquele sentimento, assim, de que aquelas músicas, elas não estavam condizentes, né, era coisa do mundo. Então o que eu fiz? Comecei, não quis queimar, não quis jogar fora, mas acabei dando muitas coisas, outras coisas queimando, né, roupas com marcas consagradas. Tive a oportunidade de queimar muita coisa em encontro com Deus por aí. Então, o que acontece? Aquele povo estava fazendo exatamente isso aqui em Atos. Eles foram lá, queimaram livros, né, de ocultismo, livros de outras crenças, livros que não eram condizentes mais com a nova maneira de viver, que é o que a gente está tratando aqui. E muitas vezes a pessoa não evolui, né, ela vem para a igreja, ela vem para Cristo, e às vezes a vida dela ainda fica travada em algumas áreas, porque ela ainda está apegada, ou ela ainda tem alguma coisa que ela precisa abrir mão, precisa desfazer. E não foram poucas vezes que a gente já entrou na casa dos irmãos, aí quando vai orar, né, nos lares, e Deus vai mostrando, né? Deus vai revelando objetos consagrados, de repente até coisa que você ganhou de presente sem saber, mas que foi consagrado a demônio, foi levado em terreiro, em centro de macumba, feito coisas contra a tua vida, né? E que você guarda, preserva aquilo, às vezes como um mimo, né? Algumas vezes por estar assim na ignorância, não saber que aquilo ali, né, tem essa situação, mas outras vezes a gente guarda aí, né, pessoas guardam coisas que não condiz mais com a nova maneira de viver. Então aí precisa, né, deixo para vocês essa tarefinha aí, de fazer um esquadrinhamento, de sondar aí, né, na sua casa, no seu íntimo, de dar uma buscada, de orar, perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, tem alguma coisa que eu preciso desfazer, tem alguma coisa que está desagradando o Senhor, seja no meu vestuário, seja na decoração, nos objetos dentro da minha casa, né? E colocar para fora, queimar, né? Realmente tacar fogo mesmo, literalmente em coisas, né? Juntar. A gente tem alguns
Aqui mesmo tem o missionário Marcos, o missionário Eliomar, que a gente, né, logo que eles chegaram na igreja, a gente teve essa ocasião de estar fazendo um ato nesse sentido. E aí depois as coisas começaram a deslanchar para eles aí, né? Então, tem coisas ocultas que prendem a vida da pessoa, tá? Então é muito perigoso. Toda relação, toda ligação com o ocultismo, independente de qual grau for. Outro texto que eu quero deixar aqui, também dentro disso ainda, né? Que a gente deve assumir essa atitude de repúdio, né? De uma maneira enérgica mesmo, ser meio Caxias, né? O crente Caxias que fala assim, não tem a ver com Deus, não quero, né? Não quero mais, só quero aquilo que realmente vem de Deus e agrada a Deus. Efésios 4:27, também tem um outro texto que é interessante para nós nessa noite, onde Paulo escreve à igreja de Efésios, né? Dizendo uma frase bastante conhecida de todos nós, que é, não deis lugar ao diabo. Né? Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Quando você deixa objetos, pertences, coisas consagradas, quando você faz uso, né? A gente vai ver ainda aqui alguns objetos, mas já vou adiantando. O uso de figa, né? Figuinha pendurada na pulseira, pendurada no colar, uso de ferradura na porta, todas essas coisas, né? O trevo de 4 folhas, todas essas coisas aí, na verdade você está dando lugar ao maligno, né? Porque aquilo ali não veio da palavra de Deus, aquilo ali veio de outras crenças. Se você for pesquisar cada um aí, objeto, cada uma dessas crenças, né? Tem uma origem, e essa origem não é no reino de Deus. Outro texto ainda em Efésios, né? Se você estiver marcando, é lá no capítulo 5, verso número 11, que diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas ou infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Então, aquilo que não é de Deus, gente, a gente tem que condenar. Da maneira como Deus condena, né, na nova maneira de viver que a gente está estudando aqui, a gente tem que aprender a condenar da mesma forma e dizer, não tenho parte com isso. Se Deus não tem parte com isso, eu também não tenho, né? Um outro texto ainda aqui, está em Tiago 4:7, que também trata desse assunto. É o versículo que diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, qual que é o caminho, né? Em todos os sentidos para nós, em todos os assuntos, é se submeter a Deus, à autoridade de Deus, resistir àquilo que é do maligno, né? Tomar uma decisão firme de dizer para as coisas do maligno, olha, não vou fazer, não quero ter nenhum vínculo com isso, e repudiar mesmo, abrir mão, né? Não dando lugar ao diabo, como já foi citado ali anteriormente. Então, essa questão do ocultismo, ela é muito perigosa porque ela entra nas nossas vidas como uma coisa natural. Parece uma coisa normal, que né, não faz mal nenhum. Então não tem problema nenhum eu estar indo na igreja, mas fazer aí uma simpatia. Estou indo na igreja, mas Deus não tem falado comigo nos últimos 3 cultos, aí faz igual Saul, eu vou correr ali para uma cartomante, né? Não dá para servir a 2 senhores, a palavra de Deus já ensina, que não tem como servir a Deus e a Mamon, né, o Deus do dinheiro, mas que Jesus faz a comparação com o dinheiro, com as riquezas. Mas a gente sabe que o princípio, o fundamento do ensino ali é que ou você vai agradar a um Deus, a um Senhor, ou você vai agradar a outro Senhor, e sempre você vai desagradar, quando agrada um, desagrada o outro. Não tem como caminhar 2 caminhos aí ao mesmo tempo. Então é necessário sim se converter, fazer uma decisão séria, né? E assumir esse compromisso com Deus, com o seu reino. Nesses casos de envolvimento com o ocultismo, é necessária a libertação de demônios pela oração e expulsão. Como a gente vai ver aqui, ó, no texto de Marcos 16:17, para dar base, Marcos 16:17, que diz assim: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Vou ler também o 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Porão as mãos sobre os enfermos, e estes sararão, serão curados, né? Então, o que está dizendo aqui, ó? Os sinais, existem sinais que seguem aqueles que creem. Um desses sinais é o poder e autoridade sobre demônios. Mas a questão é, só tem poder e autoridade sobre demônios quem já está com a vida limpa de demônios, lógico, obviamente, né? Jesus ele foi acusado, né, de expulsar demônios por Beelzebul, o chefe dos demônios. Né? E ali, naquele embate, ele começa a dizer para os fariseus, para os mestres da lei na época, né? Se eu expulso demônios por Beelzebul, vocês expulsam por quem então? Né?
Mas se eu expulso demônios por Deus, pelo poder de Deus, então vocês sabem, já é sabido, né, que é chegado a vós o reino de Deus. Então, olha só. Quando a pessoa se envolve com o ocultismo, quando a pessoa pratica, né, algumas práticas, usa objetos, usa de consagração, usa de expressões, de coisas, né, bater na madeira, sabe aquelas coisinhas que vêm de outras religiões, de outras crenças, né? Essa pessoa ela não está apenas fazendo aquele ato naturalmente. Na verdade, ela está abrindo portais, né, no mundo espiritual, aí, abrindo brecha para a ação maligna de demônios, que vem dessas mesmas crenças, que tem domínio sobre essas mesmas crenças. Então, toda vez que você reconhecer, que você detectar, né, situações, algumas coisas que eu ainda vou colocar aqui ainda hoje, é necessário, primeiro, pedir perdão para Deus por aquilo que você já praticou. Né? Então, tira um tempo, um momento de oração e pede perdão para Deus, pede perdão ao Espírito Santo, né, por fazer coisas que o entristecem, porque a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então, pede perdão em oração, pede para o Senhor apagar, né, essas coisas, para o Senhor mostrar onde estão os erros, para que seja feita uma limpeza nesse sentido. E peça ao Senhor também por libertação. E nós também queremos e podemos te ajudar nesse sentido da libertação, né? Se tiver alguma área aí, ou alguma coisa que você detectar, que o Espírito Santo trouxer ao teu conhecimento, né, à tua mente, a gente também pode te ajudar nesse sentido, para que haja uma libertação completa. Amém? Vamos para frente aqui. Qualquer dúvida aí pode falar. Então vamos lá, vamos analisar algumas formas de ocultismo que pode parecer até natural, coisa comum na sua vida, porque você aprendeu assim, mas dentro da nova maneira de viver, debaixo do Evangelho, não é condizente, né? Então, algumas formas de ocultismo. A primeira delas é relacionada à sorte e à superstição. Talvez seja essa a forma mais comum e popular do ocultismo em nossa sociedade. Então, alguns exemplos, né? Só para te dar o entendimento. Abrir o guarda-chuva dentro de casa, por exemplo. Né? Tem pessoas que acreditam que isso daí é má sorte, isso daí dá azar. Então, não é bom, né? Aquelas coisas de vó, sabe? De tataravó, que teve ligação com o centro de macumba, com outras crenças, né? Com tradições misturadas de vários lugares, de várias religiões. E aí fala, né, vai ensinando para o filho, que ensina para o neto, vai ensinando que isso daí dá azar. E aí às vezes você tem essa prática e na verdade não acontece nada para quem está em Cristo, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Planta de arruda em casa. Isso é boa sorte. Espada de São Jorge, né? E outras coisas aí, crendices. Isso daí traz boa sorte. Também mito, né? Puro, ligado aí também ao ocultismo. Pregar uma ferradura de 7 furos na porta ou na parede vai dar sorte, né, na vida. Também não tem nada a ver, é pura distorção aí maligna, né? Não tem nada a ver com boa sorte ou com bênção, com ser abençoado. Derramar sal na mesa, dá azar. Quebrar espelho, 7 anos de azar, essa eu aposto que você já fez, hein? Eu já fiz no passado, né? De pensar dessa maneira, né? E na verdade você vive os outros 7 anos depois que o espelho quebrou, não acontece nada demais, nada de anormal, nada de diferente, aí você começa a ver que não tem nada, não tem fundamento. Passar embaixo de escada, dá azar. Uso de cruz ou crucifixo para lembrar Jesus. Gente, Jesus não está na cruz, né? Jesus esteve ali por um breve momento, porque fazia parte da sua missão, mas Jesus não tem mais, não está naquela cruz, né? Naquele crucifixo que a pessoa usa para dizer estou guardado, protegido, né? Sou religioso ou coisa parecida. Então, não vai abençoar ninguém. Pode falar, Yuri. Pastor, Pode falar. Pastor, então, eu tenho, tipo assim, não é uma coisa que eu ia perguntar, que nem o número lá, 666. Tem uma, tipo assim, eu não gosto. Se eu puder evitar, assim, morar numa casa que tem o número 666, eu já não moro. Vou comprar um carro que tem a placa 666. Entendeu? Aí eu não sei se isso aí é normal, não faz parte assim da coisa, como é que fala aí? Do cultismo, Entendi. Então vamos lá. Poxa, Hudson, fiquei sabendo que você ganhou uma Mercedes zerinho aí pra placa 666, então vou ter que... Pode passar pra frente. Pode passar pra frente. Pode passar. Agora, não, vou esperar você falar agora, né? Vamos esperar você falar. Superstição, né, Hudson? Superstição. É supersticioso ele. Tá dentro de superstição, eu ia falar isso agora. Então, olha só, Hudson. A questão, né, do 666, primeiro, ele é bíblico, né? A gente precisa entender que o número 666, na verdade, ele não
um algo de azar, né? Ou alguma coisa assim que esteja desagradável a Deus. Não é o número, a numeração 666, né? Na verdade é o sentido dessa numeração. Porque se você pegar lá em Apocalipse, o que está dizendo lá? Que o número da besta é 666, e aí está dizendo assim, quem for sábio, calcule o seu número, né? Então, na verdade, existe ali uma chave para ser calculado o número, ele não é o número. Se você ler o versículo, né, que segue, falando do número da besta, ele vai falar assim, ó, quem for sábio, calcule o número, né? Quem for sábio, faça esse cálculo para chegar ao verdadeiro número da besta. E o número da besta, já que entrou nesse assunto, assim, fazendo um breve parênteses, né? Já preguei algumas vezes isso na igreja. Na verdade, o que acontece? O número da besta, ele tem várias pessoas com vários entendimentos. Para mim fica muito claro que, mais do que um número, o 666, ele se refere, primeiro, 6 é número de homem na Bíblia, né? Quando a gente estuda na teologia, o 6 ele tem relação com o dia da criação do homem, que foi o 6º dia. Então, considera-se, sempre que aparece o número 6, está relacionado a homem. O 666, ele fala, também está ligado ao anticristo, né, ao governo do anticristo, que é homem, vai ser um homem levantado por Satanás e dirigido, né, pelo próprio Satanás, o próprio Lúcifer vai estar aí governando a mente, né, e as ações desse homem. Um governante, um grande governante, que está prestes a ser levantado, né, a gente está esperando por esse sinal aí, de certa forma. Mas o que acontece? O 666, ele está dizendo assim, ó, a chave, para você entender a chave, porque o número ninguém sabe, tá? O número, só se Deus der uma sabedoria, uma revelação muito grande, muito além aí, para descobrir o número em si. Tem várias suposições. Mas vou deixar esse entendimento. 6 número de homem. 666 está dizendo governo de homem em 3 áreas, né? Governo de homem, governando sobre áreas específicas. Mas aí tem uma questão assim, ó. O 666 ele está muito mais ligado, segundo os grandes entendidos, né, alguns gurus aí que eu acompanho, já de muitos anos, o 666 ele está muito mais ligado a uma nova maneira de pensar, de agir, né, do que a um número especificamente. Por quê? Quando fala do chip, por exemplo, ou da marca da besta, a marca da besta, né, vamos deixar o chip para outro dia, senão vai alongar muito. Mas quando fala da marca da besta na fronte, né, na mente, aqui na direção da cabeça, da mente, e na mão direita, isso fala muito mais sobre uma maneira de pensar que vai gerar uma maneira de agir, né? Porque a gente age, o mundo, as pessoas, os homens agem, né? O ser humano age conforme ele pensa, não é isso? Então, na verdade, está falando aí a questão do anticristo, da marca da besta e tudo mais. O Apocalipse fala muito mais de uma cultura que já está sendo implementada, se você observar, né? Essa cultura do anticristo, que esse governo do anticristo ele já começou, na verdade, não foi levantado o homem, o governante ainda, mas o espírito do anticristo, a Bíblia diz que já está em ação na Terra há muito tempo. E essa ação do espírito do anticristo faz as pessoas pensarem de maneira contrária à palavra de Deus, e à medida que uma nova mentalidade do anticristo vai entrando, a ação das pessoas muda. Né? Então fala muito mais da maneira de proceder, que já vem mudando. Hoje, né, as pessoas já estão sendo aí, doutrinadas, né, e ensinadas a fazer tudo aquilo que o governo estabelece. Uso da máscara, e todo mundo usa máscara. Agora tem que vacinar, não importa se a vacina está fazendo bem ou não. Então vamos todo mundo vacinar. Já pegando uma linha, para quando chegar a hora de falar assim, agora vamos todo mundo colocar a marca da besta. Aí todo mundo, você entendeu? Já vai criando uma linha, né? Então, fica tranquilo, é só superstição. Não se preocupe com esse número, porque maior é o que está em nós, né? Do que qualquer número, do que aquele que está no mundo. E o que importa, o que interessa é que a gente tem Jesus Cristo. Quem tem Jesus na sua vida, quem está, né, ali firme com Ele, apegado, vivendo na nova maneira de viver, não tem mais acusação, não tem motivo de condenação, não tem nada que possa atingir se você está bem com Deus. Amém? Se você está debaixo aí, alinhado com aquilo que Deus estabeleceu com a sua palavra. Então fica tranquilo. Se vier a Mercedes 66, pode pegar ela, sair cantando pneu e escreve em cima assim, ó, Deus que me deu, né? Sou de Jesus. Coloca lá bem grande, lá um versículo bíblico, assim, coloca atrás, coloca do lado, coloca, né? Que o 666 aí não faz nada não, é só superstição. Então olha só, continuando aqui. Deixa eu ver aqui qual item que eu estava. Quebrar espelho, passar embaixo de escada, usar... eu falei da cruz, né? Estava na cruz.
Então, usar cruz, crucifixo, também não vai abençoar em nada. A pessoa está lá vivendo em iniquidade, se prostituindo, roubando, saqueando, né? Não paga seus impostos, não paga suas contas, está fazendo um monte de coisa errada. E aí não é um crucifixo que vai salvar, nem guardar, nem impedir que o maligno toque nela. Na verdade, o que, né, impede o maligno de nos tocar é estarmos revestidos, não só das armaduras, mas da presença de Deus, guardados pelos seus anjos, né? E ele guarda, ele faz né, ele tem esse cuidado conosco, o Pai, quando nós estamos caminhando com ele da maneira correta. Então vamos lá. Mas a última ali. Bíblia aberta na sala para espantar os males. Meu Deus, esse aí, o católico principalmente tem esse hábito, né? Coloca lá aberta a Bíblia no Salmo 91 para juntar poeira. Tem gente que nunca leu, na verdade, só deixa ali como sendo assim, não, isso aqui é proteção, porque é a palavra de Deus, né? Eu diria a mesma coisa, não adianta nada ter a palavra e não ler, né? Ou ter a palavra aberta ali, mas está com a vida toda torta, toda errada, né? Desregrada aos olhos do Senhor. Então, primeiro tipo aí, primeira forma de ocultismo está ligada a essas questões de sorte ou azar, de superstições, né? Que são bastante comuns na cultura do brasileiro. Outra forma de ocultismo também, ela está ligada e tem relação com a adivinhação. E como tem gente que gosta da tal da adivinhação, né? Que gosta de prever o futuro, e até mesmo dentro da igreja, né? Tem gente que, se você fala que tem profeta, que vai ter revelação, a igreja lota, a igreja enche. Para você ver que o maligno já trabalha isso aí no coração das pessoas, na mente, né? Mas vamos lá. Então, acerca da adivinhação. Significa predizer algum acontecimento futuro ou descobrir informação oculta. Toda adivinhação se baseia na suposição errônea de que o destino de cada um está prefixado e é imutável. E existem meios ocultos de conhecer-se o mistério do destino. Então, toda forma de ocultismo, né, seja qual for, aqui eu vou citar algumas, mas claro que não vai caber tudo aqui, mas toda forma de adivinhação, ela está ligada a uma ideia, a um pensamento de que o destino das pessoas está já estabelecido e não tem como mudar o futuro dessa pessoa, que vai ser aquilo e pronto. Mas a gente sabe que Deus tem o poder de mudar a história de pessoas, né, de vidas. Então, elas estão baseadas em engano e elas são condenadas pelo Senhor. Se a gente olhar aqui, ó, lá em Levítico 19, verso 26 e 31, Levítico 19, o verso 26, que diz assim, ó: não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis nem adivinhareis. E o verso de número 31, uma sequência lá mais abaixo, ele vai dizer assim: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então é o próprio Deus, o Criador, quem estabeleceu, né, estabeleceu essa lei, entre tantas outras. Que nós não devemos procurar, né, esse tipo de saída. Deus não me responde, eu orei 5 minutos, ele não me respondeu, eu vou atrás de uma cartomante, vou atrás de outra solução. Eu não lembro se eu coloquei o texto aqui, mas talvez alguns aqui vão lembrar da história de Saul, né? O rei Saul, que desagradou a Deus porque ele queria uma resposta e Deus não queria falar com ele naquele momento. A gente tem que entender que Deus fala conosco quando ele quer, não quando nós, né? Nosso papel, quando nós queremos. E o nosso papel é ficar batendo lá, buscando, perseverando até o momento em que ele se declare. Mas eu lembro da história, lembro nesse momento, né? Da história de Saul, do rei Saul, que foi levantado ali, primeiro rei sobre o povo de Deus. E ele queria muito uma resposta e o profeta não vinha para responder. E ele acabou indo buscar, né? Uma adivinhação numa cartomante, se não me engano, na época. E ele acabou perdendo o posto dele, né? Perdendo feiticeira, essa palavra que era mais correta. Tem aqui a consulta aos universitários. Ia falar alguma coisa aí, Marcos? Não. O que é aqui? Pode falar. Oi, Clemilda, pode falar. Pastor, e sobre sonho, assim, porque, não sei se é errado, mas às vezes eu já sonhei alguma coisa que aconteceu, ou um sonho, assim, que depois eu entendi ele. Sobre sonho também é uma coisa ruim, o sonho, ou não? Assim, ó, existe, né, os dois lados aí do sonho. Por quê? Enquanto a gente está dormindo, eu vou falar do lado maligno e vou falar do lado também, né, das visões que Deus dá, que o sonho também é uma forma de visão que Deus pode dar, né? Revelação através de sonho, ou mostrar
ou advertir também através de sonho. A questão primeiro aí é discernir, né, entender a origem dos sonhos, porque quando a gente olha assim para o lado do maligno, nós dormimos, mas ele não dorme, né? Ele ataca, ele joga as setinhas dele aí na mente, no coração, dia e noite, e às vezes ele tem influência, por exemplo, a quem já foi consagrado em algum momento, mesmo que na infância, né? A gente já se deparou com muita situação que a pessoa foi consagrada às vezes na infância, então abriu uma legalidade no mundo espiritual, né, para o maligno agir na vida dessa pessoa. E o maligno tem esse poder de ação antes dela estar em Cristo, antes dela ser coberta e remida pelo sangue, né, de Jesus. Ela tinha a situação de sonhar e esse sonho algumas vezes até se realizar, até se cumprir, né? Pessoas que foram consagradas, que, por exemplo, sonham com o resultado de jogo do bicho, de loteria, coisa parecida, né? E vai lá, aposta e joga e ganha, né? Por quê? Porque toda essa parte aí, de jogos de azar, inclusive, estão ligadas ao ocultismo também, né? Por ação do maligno. Então, o maligno ele pode usar essa área dos sonhos. Inclusive o nosso antigo pastor Dinho, né, que a gente congregou 8 anos, ele tem um testemunho interessante. Ele ouvia muito rock na juventude. Rock pesado, né? Iron Maiden, Led Zeppelin e outros piores até. Sepultura e lá vai, né? Então ele ouvia muito rock e aqueles rock internacional, ele não entendia nada. Ele não falava inglês na época, ele não entendia. Mas ele testemunhou o seguinte, ele sonhava com muita frequência, despencando, né? Sonha como se estivesse num abismo infinito, sem nada para cair em cima, mas assim, só caindo. E aquilo ali dava uma aflição, né, de alma nele, mesmo durante o sono, porque a impressão é que a qualquer momento ele ia cair bater em alguma coisa e ia se esborrachar. E depois que ele foi para a presença de Deus, o Espírito Santo revelou para ele que a origem era o rock, porque ele foi pesquisar, e muitas das letras dos rocks que ele ouvia falavam exatamente sobre isso: projeção astral, voar no espaço, se lançar, né, no ar, enfim, voar e coisas assim. Então olha que interessante, né, como que é o agir aí daquilo que está oculto para nós. Porque a letra da música, mesmo em outro idioma, lançava, né, no psíquico dele ali, no seu interior, vamos dizer assim, colocava para dentro algo sugestivo. E quando ele ia dormir, aquilo desencadeava. Então o maligno, no ocultismo, dentro desse assunto do ocultismo, o maligno pode sim agir, mostrar coisas em sonho, e dar, né, sonhos também diabólicos, sonhos com demônios, sonhos com coisas ruins, com morte, né? Tem esse lado. Por outro lado, a gente não pode dizer que isso é sempre do maligno, que está ligado ao ocultismo, a partir do momento que houve uma libertação, a partir do momento que a pessoa veio para Jesus. Aí a gente está estudando ali os dons, né, na terça-feira, os dons do Espírito, e ali existe o dom de visão, né, onde Deus concede visão e revelação também, libera, né, conhecimento, libera aí na área de profecia durante o sono. A minha costelinha aqui, né, a pastora Naira, ela tem sonhos proféticos, então quando ela sonha a gente já fica meio preocupado, né? A gente fica aguardando para ver, não é 100% das vezes, mas numa boa proporção, né, que acontece. Então, o que vai fazer a diferença aí? Se houve já, né, uma entrega, uma renúncia de todas essas coisas de ocultismo, se foi detectado, por exemplo, Clemilda, ainda respondendo a sua pergunta, né, na vida de quem está sonhando, se foi detectado alguma consagração no passado, se a família vem de centro espírita, então geralmente a gente conversa, né, vai tentando, através de um mapeamento, descobrir alguma origem, alguma ligação, aonde pode ter entrado alguma legalidade do maligno para gerar esses sonhos procedentes do ocultismo. Se já houve libertação, se já houve renúncia, né, a casa está limpa, né, a casa do Espírito Santo, que somos nós, aí a gente, e também assim, geralmente quando vem do lado oculto, né, são sonhos ligados a coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, coisas que Deus não aprova. Exemplo do jogo do bicho, por exemplo, o resultado do jogo do bicho. Jogo de azar, acho que todos sabem, né? Acho que está por aqui também no assunto. Mas jogo de azar Deus não aprova. Então se vem num sentido negativo, né, coisas assim que você olha e fala assim, não, isso não tem a ver com aquilo que Deus não agrada o Espírito Santo, né? Então não provém de Deus. E é coisa, por exemplo, para dar um alerta para alguém, salvar, para apontar um caminho, trazer uma direção, uma resposta, né? Que você segue aí
como algo positivo, agradável a Deus. Então a gente pode entender, deixa eu dar uma travadinha na internet, mas o nosso tempo também já está quase no fim. Amém? Então vamos lá. Pastor, Pode falar. eu lembro que quando eu passei por encontro, Pastor. esses tipos de sonhos, né? E eu lembro que quando eu passei por encontro, nós falamos também sobre esses tipos de sonhos, né? E eu tinha muitos sonhos assim também, caindo né, em precipício sem fim. E no encontro a gente começou a falar várias coisas. Os pastores estavam ministrando na época lá, começou a explicar por causa desses sonhos, né? E muitas vezes são pessoas que, quando é criança, os pais levam para fazer, como é que fala? É para simpatia, benzer, essas coisas, né? Ou seja, na verdade, os pastores anunciou que há uma ligação espiritual que quiser ficar tudo em oculto. Aí as pessoas começam a sonhar muito. Aí isso foi, na verdade, foi quebrado, porque a partir daquele dia, daquela época lá, eu não sonhei mais, né? E muitas vezes as pessoas sonham que é levado como criança, né? Nem sabe. Amém? Vamos entender? Sim, pastor. Amém. Por exemplo, sobre a questão da vida. Mas existem muitos desenhos, né? Criança aí, ou quem na sua fase de criança assistia alguns tipos de desenhos, já Sim, com pastor. uma menção ali subliminar, né? Então pode ter essas aberturas nas regiões espirituais aí, né, para o agir do maligno dentro dessa questão do ocultismo. E várias raízes, tá? Várias origens. Pode ser na música, pode ser como na TV, né, nos desenhos animados. Pode ser aí, ó, os demônios usam todos os meios, todos os caminhos que ele... E esse de benzedeira, esse negócio de levar, né, esse macumba, o ocultismo que já vinha sendo prático dentro da família, ele pode agora alcançar legalidade na vida dos filhos, na vida dos netos, e passando de geracional, né, geração em geração, a menos que alguém, que é você nesse caso, né, vamos falar assim, da família, entre numa posição de quebrar todas essas coisas. Né? Então tem coisas que Deus nos entrega aí, né, a responsabilidade, uma vez que nós em Cristo, de dar uma ordem nas regiões espirituais e falar, não aceito isso. E nem a partir de mim aqui, ó, meus filhos, meus netos, em nome de Jesus, já não vão estar mais debaixo, né, da legalidade, desse agir do maligno. Então, para encerrar aqui, gente, eu vou finalizar esse slide e a gente vai continuar esse assunto, tá? No próximo, porque não deu tempo do que tinha para avançar. Então, só para terminar esse slide. Aqui eu coloquei, né, dentro da adivinhação, aquilo que a gente tem muito ligado aí, ciganos, né, que as ciganas que gostam de ler a mão. A cartomancia, que é a leitura da sorte por meio das cartas, tudo isso Deus condena, tá? A necromancia, que é a adivinhação, adivinhar a sorte pelo contato com os espíritos de pessoas mortas. Esse eu vou falar um pouquinho mais no nosso encontro que vem, sobre aquele de espírito de quem já morreu. Esse aí vocês me lembram. A mesa quija, né? Adivinhação por meio de abecedário e copo, que é também de uma cultura holística, as pessoas buscam. Bola de cristal, essa astrologia também dá pano para manga, tem muito assunto sobre isso, né? Que é a crença de que as estrelas, os planetas, o Sol, a Lua exercem uma misteriosa influência seres humanos, bem como as caras não têm nada com aquilo que deve fazer. Amém? Espero que até aqui a gente está travado.